querido ouvinte, tudo bem com vocês? Meu nome é Sueli, eu sou da Igreja Comunidade Evangélica de Santa Rosa de Viterbo, São Paulo. Eu estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para vocês. Que essa palavra possa tocar seu coração, assim como tocou o meu. O tema desta mensagem é: de quem é a culpa? Nos últimos dias, o que está em alta é descobrir de quem é a culpa. Quem é o culpado disto, quem é o culpado daquilo. E nós, no nosso instinto, é esse, né? De querer, sempre quando surge algum problema, achar e atribuir culpa a alguém. Na palavra de Deus está registrado no Evangelho de João, capítulo 11, a história de uma família. É uma história muito conhecida, que é a história de 3 irmãos. E eu vou ler com vocês o que está escrito aqui na palavra do Senhor. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Essa história é uma história bem conhecida. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês quanto a essa história? Vejam só, que está ali bem enfatizado na palavra que Jesus amava aqueles jovens, aqueles irmãos. Eles tinham uma amizade assim muito grande, um laço de amizade muito forte. E que Lázaro, né, irmão de Marta e Maria, tinha ficado enfermo e que eles mandaram Jesus, né, mandaram falar para Jesus. Mas nós vemos que Jesus não largou tudo e saiu correndo para ir ao encontro dessa família, para que eles pudessem ser consolados, ele pudesse fazer um milagre. Jesus era o homem do momento, o homem que estava fazendo milagres, fazendo maravilhas. Então, elas esperavam, né? Fica imaginando as 2 irmãs mandando seus amigos: vai lá na entrada da aldeia, vê se Jesus já está chegando. Aí passa um tempo, volta lá, Jesus já deve estar vindo, dá uma olhada lá. E Jesus nada, né? Ele ainda levou 2 dias para sair de onde ele estava, para chegar até eles, não é? Mas, infelizmente, é o que acontece conosco, que acontece e tem acontecido, ainda mais nesse momento, que muitas pessoas estão passando por um momento assim até terrível de enfermidade ou até mesmo de luto, que está atribuindo a culpa desse ou daquele por causa do seu sofrimento. E às vezes, por um momento de fragilidade, até mesmo culpa a Deus. Porque nós vamos ver aqui na continuidade dessa história o que aconteceu. Será que Jesus chegou lá e Lázaro, né, foi liberto, foi curado? Não, nós sabemos que não é? Mas nós podemos ver aqui então, nos próximos versículos que nós vamos ler, de 17 a 21, do capítulo de João 11. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus
tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E então, o que nós temos ouvido nos últimos dias? Que as pessoas falam: eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus, mas nada aconteceu. Eu tenho colocado a minha causa diante do Senhor, eu tenho buscado, mas nada aconteceu. Eu tenho esperado Jesus fazer alguma coisa, mas nada aconteceu. Aí, quando as coisas pioram, olha, isso que aconteceu é culpa de Deus. A gente ouve pessoas falando: por que Deus deixa essas coisas acontecerem? Por que Deus está vendo essas coisas acontecerem e não faz nada? Nós estamos aí com mais de 2 milhões de mortes por causa desse vírus. Onde está Deus que está vendo o sofrimento das pessoas e não está fazendo nada? Será que Deus não está fazendo nada? Com certeza, Deus não é culpado. Marta, naquele seu momento de desespero, estava desconsolada, ela desesperada, ela joga a culpa em Jesus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É o mesmo que dizer: olha, ele morreu porque você não estava aqui. Você fez tantos milagres e agora que o meu irmão precisou, você não estava aqui. Se você estivesse aqui, tinha curado ele. Nós estamos passando por isso porque você não se importou. Imagine, os apóstolos estavam ali, né, ouvindo aquelas palavras e pensando consigo mesmo, ou até mesmo comentando: é verdade. Porque quando ele ficou sabendo, ele ainda ficou 2 dias ainda depois que ele foi. Que amigo é esse? Não é? Mas o que nós vemos é que Jesus falou para eles, mas eles não prestaram atenção. Preste atenção nas palavras do Senhor. O que ele diz? Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas todos ficaram ali chocados, não é? Que Jesus não aparecia. E quando Jesus apareceu, a primeira coisa que ele ouviu da boca daquela que conhecia ele. Eles conheciam Jesus, sabiam dos seus feitos, eram amigos, mas a sua fé estava em baixa. E tudo que ela conseguia ver era que seu irmão tinha morrido porque Jesus não estava lá. Jesus não estava lá. Mas Jesus fez o que tinha que ser feito para a glória de Deus, porque ele sabia que toda aquela situação tinha um propósito. Ele sabia que toda aquela situação era para a glória de Deus e que um pouquinho aquele momento era de lágrima, de choro, mas que um pouquinho só de tempo ele ia enxugar as lágrimas daquelas pessoas. E aquela tristeza iria se transformar em riso, em alegria. Hoje nós vemos pessoas chorando, nós vemos situações difíceis, às vezes por outros motivos, não só por causa dessa pandemia, mas por outros motivos, muitos outros motivos. E às vezes as pessoas olham e falam: o que adianta ela servir a Deus? O que adianta ela conhecer Jesus se a situação dela está desse jeito? Mas está escrito em Apocalipse que um dia o Senhor vai enxugar toda a lágrima. Ele vai enxugar as lágrimas. Nós vamos para um lugar onde não haverá mais choro e nem sofrimento. Então aqui Jesus já vem e fala com ela, não é? Então nós vemos 3 momentos aqui, 3 aspectos aqui importantes que nós precisamos estar nos atendo. O primeiro, nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Porque quando ela vai ao encontro de Jesus, que ela chega e ela fala aquilo que estava remoendo, ela abriu o coração para Jesus e disse: Senhor, se meu irmão estava doente, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Então ela chega e abre o coração para Jesus. Mas quando ela se encontra, que ela vai ao encontro de Jesus e ouve ele falar, ela ouve, né? Primeiro ela ouve
e fala isso, então de ver, de ir ao encontro de Jesus, seu coração já começa a bater mais forte, né? Ela pensa, poxa, o que eu tô falando, hein? Então ela já começa a mudar um pouco o tom daquela conversa e ela diz, mas eu creio que tudo, ainda agora, fala a palavra, hein? Ainda agora eu sei que se tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele o fará. Então começa a ressurgir, começa a renascer dentro dela a fé. Começa a renascer a esperança. Porque ela mesma, ao ver Jesus, a estar na presença de Jesus, ela já consegue mudar o seu sentimento. Então nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Não importa as circunstâncias. Aquele momento era um momento de dor, um momento de tristeza, de pranto, de luto. Mas ela foi ao encontro de Jesus. Maria não foi, ficou lá sentada em casa, mas ela foi correndo lá. Abriu o coração. Mas ao ver Jesus, ela fala, joga a culpa nele, abre o coração, mas ela mesma já fala. Não é? Então vamos ler aqui no versículo 20, como está escrito. Olha só. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires ao Pai, a Deus, Deus tu concederá. Então veja só que a fé dela começa a criar um ânimo, ela começa a ter um pouco de esperança. Ainda agora o Senhor pode fazer alguma coisa. Então ir ao encontro de Jesus, estar na presença de Jesus, já muda esse sentimento de dentro da gente, esse sentimento de tristeza, de frustração, de derrota. Porque nós cremos que o nosso Deus pode fazer as coisas acontecerem. Mas ainda não era suficiente, porque ela estava crendo que Jesus era como um profeta, alguém que podia pedir ao Pai, interceder como um sacerdote, entrar na presença do Pai e pedir ao Pai para que Ele fizesse alguma coisa. Porém, aqui no segundo passo, nós vamos ver aqui, vamos dar continuidade. Precisamos ouvir a Jesus nos momentos de desespero. Então, quando ela ouve Jesus falando com ela, então ela renasce totalmente a sua fé. De que Jesus não é apenas um profeta, que Jesus não é apenas um homem abençoado por Deus que faz milagres, mas que Ele é o próprio Cristo. Então, aqui no versículo seguinte, 25 em diante, vamos dar continuidade aqui. Disse-lhe Jesus, no versículo 23, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Olha que forte. Jesus se revela para ela como Filho de Deus, como o Cristo, o Salvador, aquele que pode fazer. Ele não só vai pedir, mas Ele mesmo vai fazer, porque Ele é a vida, Ele é a própria vida, Ele é a própria ressurreição. Então, Marta, ali naquele momento, ela tem um choque de realidade e ela vê Jesus, mas ela ouve também Jesus. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos fortalece, ela nos revigora, ela transforma o nosso ser. E ela foi transformada naquele momento, porque quando ele faz a pergunta, crês tu? E eu faço a pergunta para você, você crê? Crê que Jesus é o Senhor? Crê que Ele é a vida? Crê que Ele pode ressuscitar situações que já morreram? Você crê nisso? Em Jesus não só como um homem famoso, um homem que pode fazer milagres, mas aquele que tem poder sobre a morte eterna?
Então crê bem. Então você crê bem. Porque ela respondeu, disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Olha que lindo. Ela professou, ela confessou ali, diante de todos, diante de Jesus, diante de todo aquele cenário. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? Então, é o Filho de Deus que havia de vir, o Messias, aquele do que a palavra estava falando, que os profetas falavam, e aquele que nós estávamos esperando. Então, aí ela creu na totalidade de Jesus. E quando nós cremos no Jesus, na totalidade de Jesus, as coisas acontecem. Há uma mudança dentro de nós. A fé dela foi revigorada. E ela sai dali e vai falar com a irmã. Olha só, e dito isso, partiu e chamou, né? Chamou em segredo Marta, chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e te chama. E Maria, chegando diante de Jesus, fala a mesma coisa, porque ela também pensava isso. Se você estivesse aqui, mestre, meu irmão não teria morrido. Então elas criam que ele poderia fazer um milagre de curar. Mas Jesus se revela ali e diz, eu sou a vida. Então ele podia não só curar, mas também trazer do estado da morte para a vida. E é isso que o Senhor faz. Quando nós entregamos nossa vida para Ele, quando nós renovamos a nossa fé, ouvindo a sua palavra, quando nós chegamos até Ele, então as coisas mudam, a realidade muda, o cenário muda. E por fim, aqui no 3, precisamos crer em Jesus como um Deus. Como Deus, não só como mais um, mas como Deus que pode fazer todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra, né? Então, quando Jesus chega diante ali, aquela situação no túmulo, ele chega e fala com Maria, Maria fala essas palavras e ele até chora. Ele chora porque, na verdade, ele não queria que eles passassem por esse sofrimento. Ele chora porque ele não queria que eles passassem por aquele luto, mas era necessário que aquilo acontecesse, porque ele sabia o propósito daquela situação. Jesus sabe o propósito e o final de todas as coisas. Ele sabia o final e qual era o propósito daquela situação. E que aquele choro ia durar só mais um tempo, mas todos depois seriam consolados, como foi quando Lázaro saiu para fora. Quando Lázaro ressuscitou, todos puderam participar daquela alegria, daquele gozo, junto com Jesus, junto com aquela família. Em Apocalipse 21, 4, diz, né, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e vamos ressuscitar e viver com Ele em um lugar onde não haverá mais choro. Então não vai ter mais morte, não vai ter mais choro. Eu vejo assim um exemplo de um pai, de uma mãe que precisa levar o seu filho, né, para fazer o teste do pezinho. Ele pega o seu filho, eles mesmos pegam seus filhos, seu filhinho, seu bebê, coloca dentro do carro, no veículo onde vai levá-lo, leva até a clínica, o lugar onde vai fazer o teste do pezinho, sabendo que o bebê vai passar por um sofrimento, que ele vai chorar, que vai sangrar. E chega lá, já passei por a situação de ver como que fica o pai e a mãe quando tem que levar para fazer o teste do pezinho. Já entra com o coração na mão. Quando vê que aquele pezinho foi espetado até sangrar, eles choram junto com o bebê. Choram junto com o bebê. Mas eles sabem que aquele sofrimento é para a vida. É para a vida daquele bebê. Tem um propósito. Tem um propósito de ser aquilo que é melhor para aquela criança. E assim é com Jesus e Deus. Deus enviou o seu Filho único para servir como cordeiro, para ser o cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Ele ia sofrer, ia morrer numa cruz inocente, derramar o seu sangue, mas era necessário. Era necessário. Então aquele sofrimento ali das meninas, né, Marta e Maria, de ver o seu irmão sepultado já há 4 dias, chorando em plantos, inconformadas, não é? Mas
quando ele ressuscitou, houve alegria. Houve alegria, porque houve milagre. Um milagre que ninguém esperava que fosse acontecer. Ninguém estava esperando. Todos esperavam que Jesus fizesse antes. Os comentários não eram esses, mas ele não amava. Quando ele chorou, diz que eles comentaram, olha como eles amavam, como eles o amavam, mas outros diziam, amava? Mas por que ele não estava aqui? Ele não curou tanta gente, não abriu os olhos aos cegos, por que ele não estava aqui para curar? Então todos esperavam que Jesus fizesse alguma coisa antes, mas Jesus surpreende e faz algo depois que já não tem mais jeito. Ele fez acontecer, ressuscitou Lázaro e ele saiu e foi viver junto com as suas irmãs. Então houve alegria. Irmãos, amigos, ouvintes, essa é a palavra que o Senhor tem para você e para mim. A situação pode estar difícil às vezes, mas não deixe de ir até Jesus. Não deixe de ouvir a sua palavra, para que a sua fé não baixe, não fique uma fé pequena ou abalada por causa dos acontecimentos, mas ou por causa daquilo que você tem ouvido em jornais, em todos os lugares. Mas ouça a palavra do Senhor, ouça o que Ele tem para te dizer, e a sua fé vai ser revigorada, e você vai ter disposição para sair do seu lugar e chamar aquele também que está em desespero, e porque vai saber que o nosso Deus, Ele pode fazer as coisas acontecerem, e que tudo tem um propósito, que às vezes ninguém entende o porquê. Porquê disso, porquê aquilo, ou ficamos buscando culpados. Esse é culpado ou aquele é culpado. De quem que é a culpa? A culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. As coisas acontecem porque tem um propósito maior. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. É essa mensagem que eu tenho para vocês neste momento, nesse momento curto aqui. Mas eu espero que você, em nome de Jesus, creia na palavra de Deus. E eu vou fazer uma oração junto com você. E você creia agora, faça como Marta e diga, sim, eu creio, tu és o Filho de Deus. Não é? Então, faça isso agora, fique à vontade. Se quiser fechar os olhos, feche os olhos. Ou então, se quiser ficar com os olhos abertos, fique com os olhos abertos. Mas fale com Jesus. Faça como Marta. Chegue diante dele, abra o coração, fale com ele, ouça a sua voz e creia. Amém? Então vamos falar com Deus agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Senhor amado, nós estamos aqui falando da Tua palavra, Senhor, assim como o Senhor me preparou essa oportunidade de trazer a Tua palavra. Eu te agradeço. E que todos aqueles que ouvirem, Senhor, seja hoje ou seja daqui uns meses, seja qual for o tempo, porque para a Tua palavra não há tempo, a Tua palavra é viva e eficaz e fala, e quando ela chega no coração, ela não volta sem que tenha realizado o seu propósito. E então, Senhor, que a Tua palavra realize o propósito no coração de cada um que está ouvindo agora, Senhor, aquele que está crendo, aquele que ainda não tem forças de crer, mas que a Sua palavra fique gravada no seu coração, para que um dia ela possa ver com os próprios olhos a majestade, a glória do Senhor, e ela possa te aceitar. Senhor, em nome de Jesus, visita essa situação, visita este lar, Senhor. Muitas pessoas colocam suas situações diante do Senhor nesse momento. Acolhe, Senhor, visita, ó Pai, com bálsamo, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor mesmo disse, Senhor, que carregaria, né, sobre si, né, todo o peso, que se nós colocássemos diante do Senhor, que o Senhor nos aliviaria. Então alivia, Senhor, em nome de Jesus, esse fardo, Senhor, em nome de Jesus, para que essas pessoas possam, Senhor, agora respirar, Senhor, mais tranquilamente, para a glória do Teu nome, Senhor. Tudo isso é para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço por você ter ficado até o final. Dê o seu like.
É importante para que o canal continue funcionando. Dê o seu like aí. Muito obrigada e até mais.